A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Cardio Day, uma vida saudável começa por você. Heraldo Construções, Atlantis Residentes, Spirit of the Sea. Freta, deixa a primavera colorir seu lar. Metropolitan Mall, o mall mais lindo da cidade. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. E Unesc, experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Se os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que está começando aqui na Rádio Som Maior com ela, a minha deliciosa. Se fosse um X, era X-Tudo, meu coração. X-Tudo, sabe o que eu tava lembrando, assim, ó, X-Tudo, anos 90. Eu me lembro disso aí. Sentada na frente da TV, comendo bolachinha com Nescau, vida, né? Eu podia ser a vida era mais legal. Tinha um gordo no programa, onde eu podia ser o teu gordo que apresenta, né? Eu não lembro muito bem, acho que a minha memória foi meio... Eu lembro. Tu lembra detalhes? Eu lembro do X-Tudo, aí tinha o Castelo Rá-Tim-Bum, tinha aquela vibe ali pra mim. Que era na TV Cultura, né? E a TV Cultura tem bons programas. Até hoje, gosto. Bom demais. Ela é, inclusive, uma das personagens e das atrizes que por lá passaram está aqui com a gente hoje, Mano Dal Ponte, tá vendo? E eu confesso que eu não me lembro dela. Tu não lembra? Eu lembro do gordo do X-Tudo. Do gordo te marcou? E eu não lembro, Raquel Barça, tu lembra do gordo do X-Tudo? Programa do Avesso no ar, hoje recebendo essa profissional aí, excelente, Raquel Barça, que ela diz, Pete, nem me conheço por esse nome, é assim? Se me chamarem na rua eu não respondo, porque eu não me lembro, mas... Não, eu gosto do meu nome, Raquel Barça, é um nome árabe, mas eu fiquei conhecida como a Sherazade, que vinha no tapete voador, viu, mano? Não, mas eu vi depois o vídeo, eu me lembrei. Eu acho que o gordo não vinha no tapete, né? Não ia dar, né? O tapete não voava. Não voava, gordo, né? Com a Sherazade ele voava. Não tinha como. Justo. E eu contava as histórias dos livros para as crianças. Nossa, era uma época gostosa da TV Cultura. Passava Gloob, X-Tudo e Castelo Rá-Tim-Bum na Exatamente, era essa tríade maravilhosa. Mas o Gloob não era um programa brasileiro, né? Ele era uma adaptação, não era? Olha, a gente fazia tudo aqui, o texto era aqui. Não, mas ele era um programa original americano, não era? Acho que era, ou não? Eu nunca soube disso, mano. Será que não tá confundindo? Será? Deve estar confundindo. Gloob, eu acho que era daqui. Eu soube disso, eu também acho. Quanto tempo você ficou na Cultura? Eu fiquei 6 anos na TV Cultura. E foi sempre com a personagem? Como é que foi? Sempre com a personagem. Esse programa X-Tudo, ele nasceu com um restinho assim de verba do Mundo da Lua. Lá tudo tem que ser justificado. E aí eles tinham uma verba para fazer 50 programas só do X-Tudo, que era um programa de uma produtora, Maísa Zakizuki, que tinha deixado um projetinho lá na gaveta. E eles me chamaram e falaram assim, pensa numa personagem para contar histórias para as crianças, que a gente vai gravar esses 50 programas e é isso. E eu sou neta de 4 libaneses. Na minha casa só se conta história de manhã, de tarde e de noite. E meu avô costumava ler para mim As Mil e Uma Noites em árabe. Depois ele traduzia em árabe, ele traduzia para o português. E te pediram justamente isso? Olha, mas eu não cria uma personagem na hora. Não era libanês, não tinha nada a ver. Não caiu a ficha, eu fui para casa. Eu tava gravidona de 9 meses. Aí eu deitei. Um bom momento, né? Pra pensar, né, Raquel? Olha, grávida, ele nascendo. Preocupadíssima com o programa. Assim, nossa, profissional, ok. É isso mesmo, porque tem uma escadaria enorme pra ir pra produção da TV Cultura. E eu subi aquilo com 9 meses, aí desci com 9 meses. E aí eu cheguei em casa, eu deitei no sofá e botei os pés pra cima, porque eu não tava aguentando. E aí eu relaxei e me veio na cabeça a Sherazade, que eu passei a vida inteira ouvindo essas histórias do meu avô. E aí eu liguei pra eles e eu falei, olha, a personagem é a Sherazade. E eu ouvi do outro lado a mensagem cri, cri, cri. Aí eles me perguntaram, mas quem é a Sherazade? Eu disse, a contadora de histórias das Mil e Uma Noites. Mas conta essa história que é muito legal, essa história explica pra nossa audiência. É muito bacana essa história. A história é magnífica. Como é que é? Do Sudão que matava? Conta isso aí. Havia um sultão chamado Shahriar, que era muito poderoso
E tinha muitas terras, muitos súditos, um harém com mais de 3.000 mulheres. Palmas pra ela. Por isso que o Mano tá elogiando essa história desde antes da gente entrevistar a Raquel. Depois eu vi você contando essa história num vídeo. Aí eu vi um fragmento da história dele assim, mas peraí, você contou assim, cara, é demais, termina, vai. Mas ele tinha uma favorita por quem ele era apaixonado. Ele sempre tem, né, Raquel? Ele sempre tem. Muitos, mas só pensam em uma. Sempre. Na cabeça dele só tinha espaço para a Habibti dele. E um dia ele saiu assim para caçar com toda a comitiva. Só que logo na primeira noite, quando ele se viu sozinho naquela grande tenda real, ele sentiu saudades de quem, Pete? De quem? Ora, de quem, Mano Dal Ponte? Pittsburgh, né? Ah, de mim, não lógico, foi? Da Raquel. Da Habibti, aí a Habibti, ele falou, então ele resolveu voltar no meio da noite e entrar no palácio, assim, sem mandar um WhatsApp, sem mandar nada na frente, entendeu? E quando ele chegou no palácio, no meio da noite, e foi até o harém, quem ficou surpreso foi ele, porque o harém inteiro estava em festa. As concubinas se divertiam. Esse é um programa adulto, né? É adulto. Apesar das crianças amarem o programa do Avesso, é verdade. Elas adoram, não sei porquê, mas ok. E então ele viu a favorita ali, festejando, né, a ausência do sultão também. E ele ficou furioso, ele resolveu cortar o pescoço de todo mundo. Tá, mas ela estava festejando como? É por isso que eu perguntei, como tem criança. Um programa adulto, entendemos, já ok, é um programa adulto. Ela estava festejando a ausência. Você viu que mulher não vale nada já desde a Ela já noite. estava festejando de uma maneira... Olha aí, ó, viu? Ó. Liberdade, né, Raquel? Tudo bem, Raquel, continue a sua história que eu já fiquei com nojo. Eu vou fingir que eu não ouvi esse comentário e vou passar adiante. Siga, prossiga. E então, para que ele nunca mais fosse traído, ele resolveu, a partir daquele instante, se casar com uma virgem por noite e mandar matar a moça na manhã seguinte. Então o reino entrou em desespero. As pessoas começaram a fugir no meio da noite para levar as meninas embora. As caravanas nem sequer paravam mais na cidade. E foi faltando comida, foi faltando dinheiro, foi faltando segurança. E ele matava todas as manhãs uma moça. Uma pausa para ver como o homem não vale nada desde aquele tempo. Ai, obrigada. Agora sim, estou satisfeita, posso continuar. A Sherazade era filha do grão-vizir. E o grão-vizir era quem escolhia as moças. Ele jamais ia colocar a filha dele. E o sultão também não ia pedir que ele levasse a filha dele para se casar com ele. Mas a Sherazade tinha passado a infância inteira, olha só que lindo. Agora é lindo, momento lindo. Exatamente. Ela passou a infância dentro da biblioteca do palácio. Ela conhecia todas as obras, as poesias, as crônicas históricas, inclusive os livros de medicina. Ela conhecia tudo o que tinha lá. E ela pensou que se ela pudesse contar histórias para o sultão, ele poderia reaquecer o coração dele e ele poderia voltar a ver a vida com outros olhos. Então ela se oferece de livre e espontânea vontade para se casar com ele. Ela se ofereceu. Isso é coisa que poucas pessoas sabem. Mas ela se oferece, ela inclusive enfrenta o pai. E ela diz que se o pai não for entregá-la ao sultão, ela vai dizer para o sultão que o pai é um traidor que não quis entregar a própria filha. E o sultão cortaria a cabeça dele, não a dela. O pai fica desesperado e fala que quer casar, vai. Casa logo e me deixa em paz. Tua mesmo, né? Não é? Mas na noite de núpcias, ela levou a irmã mais nova do Niazade junto com ela e elas combinaram um plano. Enquanto a Sherazade casava com o sultão, você entende o que quer dizer casava, não, entendi, né? Entendi. É que eu tô na mente das crianças que escutam a vez, desculpa. Isso. A Duniazade ficou lá escondida, mas 1 hora antes do dia amanhecer, ela falou assim, acordando os dois: minha irmã, o dia não tardará a nascer. Eu gostaria tanto que você pudesse contar pela última vez uma daquelas suas belas histórias. E aí ela pede autorização para o sultão e ele diz: bom, se é o seu último pedido, pode contar, Sherazade. E ela começa a contar uma história.
Vocês querem que eu conte a história? Mas claro que você conte. Eu tô adorando, eu tô esperando uma pipoca. Eu quero, eu tô maluco tá pra saber a história. Ouvir essa mulher é maravilhoso. Eu tô louco pra saber isso aí. Ela começou a contar a história de um pescador que foi um dia bem cedinho até a praia para jogar na rede dele. Só que aquele dia, por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia tirar nada do mar. Então ele sentou na areia e começou a rezar. Ele pediu a Alá que não permitisse que ele fosse para casa com as mãos vazias naquele dia, porque ele não tinha nada para dar para a família dele comer. Os filhos iam passar fome, a mulher ia passar fome. E aí então, com muita fé, ele jogou uma última vez a rede e ele sentiu alguma coisa pesar. Ele foi puxando com muito esforço e viu que tinha tirado do mar um vaso selado com a marca de Salomão, a estrela de 6 pontas. O pescador então violou o lacre e de dentro do vaso foi surgindo uma fumaça tão escura, tão espessa, que foi transformando o dia em noite. E aquela fumaça foi se enrolando, até se transformar no corpo de um gênio gigantesco, que tinha os pés na areia e a cabeça lá em cima nas nuvens. O gênio então virou para o pescador e disse: pescador, há 300 anos eu desobedeci Salomão. E para me castigar, ele me jogou nesse vaso, me tacou bem lá no meio do mar para eu apodrecer durante toda a eternidade. No primeiro século em que eu estive trancado dentro do vaso, pescador, eu jurei para mim mesmo oferecer ao meu Salvador um palácio cravejado de pedras preciosas com pérolas do tamanho de um pires. Mas ninguém apareceu e ninguém me salvou. No segundo século em que eu estive trancado dentro do vaso, pescador, eu jurei para mim mesmo oferecer ao meu Salvador um palácio cravejado de pedras preciosas com pérolas do tamanho de um pires e todo o dinheiro desse mundo. Mas ninguém apareceu e ninguém me salvou. Então, no terceiro século em que eu estive trancado dentro do vaso, pescador, eu jurei para mim mesmo oferecer ao meu Salvador um palácio cravejado de pedras preciosas com pérolas do tamanho de um pires, todo o dinheiro desse mundo e as mulheres mais lindas que ele pudesse imaginar. Mas ninguém apareceu. E ninguém me salvou. E justamente hoje, no primeiro dia do 4º século, pescador, eu jurei pra mim mesmo acabar com a raça do primeiro desgraçado em que eu botar os olhos assim que sair do vaso. Pescador, ajoelha e reza, que eu vou te matar. Você! Aí o pescador olhou pra ele e falou: eu tenho que pensar rápido. Então ele olhou pro gênio lá em cima e falou assim: é ruim de acreditar nessa história, hein? Você acha que eu vou acreditar que um gêniozão tão grandão, tão poderosão, tão bacanão assim que nem você ia caber num vazico tão pitititico desse? E o gênio falou: você tá duvidando de mim, ousado esse pescador, né? Né? Inteligente. Porque aí o gênio resolveu se mostrar. Ele foi virando fumaça outra vez e foi se enrolando, e ele foi entrando no vaso. E quando o pescador viu que ele já estava inteirinho lá dentro, ele foi de um golpe só, tampou o vaso outra vez. O gênio ficou desesperado e começou a berrar de lá de dentro: pescador, me tira daqui, pescador, eu tava brincando, eu não vou matar você não. E começou a falar tanto, ofereceu palácio, ofereceu dinheiro, ofereceu mulher pra ele. E o pescador falou assim: não posso tirar você daí, porque se eu tirar você daí de dentro, é capaz de você fazer comigo o que o rei grego fez com o médico do Ban. E o gênio perguntou: e o que o rei grego fez com o médico do Ban? Nesse momento amanheceu. Já era a hora da primeira prece e o sultão teria que sair para se reunir com seus conselheiros. Então, ele não mandou matar a Sherazade, porque se ele matasse ela, ele não saberia o que o rei grego fez com o médico do Ban e nem o que o pescador fez com o gênio. Então ele deu para ela mais uma noite de vida. E
E na noite seguinte, eu não preciso nem dizer que a história do médico do Ban se abriu em outra história. E assim foram se passando as 1001 noites. 1001 noites. Depois desse tempo, ela falou para ele que ela já não tinha mais histórias para contar, que o repertório dela tinha acabado, eles já tinham 3 filhos e eles estavam casados para sempre, porque o sultão confessou que ele não tinha mais vontade de matar ninguém. E esse é o final das 1001 noites. Mas aí esperou 1001 noite para decidir isso? Na verdade, ele falou para ela, é muito bem observado pois isso, né? Porque ele falou para ela que ele já tinha desistido há muito tempo, mas ele só não falou para ela... Para não parar de contar histórias? Exatamente. E é assim que a gente ficou sabendo da história do Aladim, do Simba, do Alibaba e os 40 ladrões e todas essas histórias fantásticas que a gente conhece até hoje. E tu aprendeu a contar essas histórias na tua família, então? Na minha casa, se você chegar às 4 horas da tarde, minha avó põe o café, tem sempre um potinho com coalhado e bastante azeite lá e pão. Então não podemos ir agora na tua casa lá? Já, só se for agora. E ela conta histórias. E a gente não é assim, né? A gente primeiro fala da vida, fala da vizinhança, do momento político e tal, e aí depois que vai para a parte mais gostosa, que são as histórias da minha avó lá no Líbano, na época que ela morava lá. Que tem histórias fantásticas. Tem, por exemplo, a história da minha bisavó, que descobriu que na aldeia de 400 casas onde eles moravam, Richel Fahar, que fica assim no alto do morro, no Líbano, em lugar nenhum, ele tinha uma amante. Ele tinha uma amante numa aldeiazinha. Que todo Deus, mundo isso existe, olha, isso existe desde quando? Né? Aí ela pegou e chamou os filhos mais velhos, o Youssef e o Saad, e ela disse, vocês vão lá na casa da fulana e vocês vão apedrejar a janela, a porta da casa dela, faz um escândalo ali. E eles foram e fizeram o escândalo e voltaram para casa. E à noite, ela ficou esperando o meu bisavô voltar. E ele voltou com um pedaço de pau enorme para dar nela e dar nas crianças. E ele falou para ela, você mandou o Youssef e o Saad lá na casa da fulana apedrejar a casa dela? Ela disse, mandei e mando de novo, se ela continuar falando por aí, que você é amante dela, porque eu não admito que uma desqualificada como essa fale mal de um homem honrado, um pai de família como você. Ele guardou o pedaço de pau atrás dele e falou assim, isso aí foi bom demais. Mariam, você tem toda a razão. E aí a minha avó dava risada, ela morria de rir com isso. E ela falava que ele pegava os bigodes que eram virados para cima e os bigodes viravam para baixo. Você sabe que outro dia no Facebook eu vi o meu tio publicou a foto desse meu bisavô. E ele tinha os bigodes certinhos. Aquele bigodão assim? Bigodão virado pra cima. E eu fiquei imaginando aqueles bigodões virando pra baixo, entendeu? Então, essas coisas da família são muito recorrentes pra gente. Mas a avó ainda é viva? Sim. A avó é viva? Sim. E o bisavô não, né? Não, meu bisavô nunca conheci. Mas quando eu tinha 8 anos, o meu pai perdeu o emprego e a gente foi morar com essa minha avó. Eles têm aquela casa de interior mesmo, comprida, com a lojinha na frente. De família mesmo, família raiz. E o jardim atrás, que tinha romanceira, tinha goiabeira, enfim. E quando a gente voltava da escola, a gente pegava um prato de comida na cozinha e ia comer na varanda. E o meu avô abria os livrões que ele tinha trazido do Líbano com As 1001 Noites em árabe, Gibran em árabe, Shakespeare em árabe, e ele ia lendo, ia traduzindo para o português, e aí depois ele fazia o que eu mais gostava, que era relacionar aquilo com a vida da gente. E aí ele falava das sabedorias da vida que estavam contidas naqueles trechos de literatura e tal. De uma certa forma é isso que eu faço até hoje, porque eu não via graça, assim, em mais nada. Esse meu avô um dia foi cortar as árvores lá, e ele subia nas árvores com 90 e tantos anos. A gente não sabe quantos anos ele tinha, porque ele nasceu no ano da praga de gafanhotos, lá no Líbano, e eu não sei que ano. Ou era o ano da praga de gafanhoto. É como eles mediam o tempo. E em 15 dias ele morreu. E aí eu soube que isso nunca mais ia acontecer na minha vida, eu nunca mais teria esses momentos. Mas eu realmente não pensei nisso quando o pessoal da TV Cultura me chamou.
eu não fiz essa conexão. Só ficou claro para mim que uma mulher que conta histórias seria Sherazade, porque eu tinha muita intimidade com a personagem. Só muito tempo mais tarde é que eu acabei linkando uma coisa com a outra. Mas depois da TV Cultura, eu montei um espetáculo chamado Sherazade no teatro. Eu ganhei 11 prêmios, inclusive a PCA. Vamos falar disso na volta? Sim, okay. Pode ser? 11 do espetáculo, 11 prêmios. Entendeu? Essa mulher tem um dom, que é prender a atenção da gente. Eu imagino a nossa audiência como não está. Não, tem cara desesperado pra saber o que o médico desceu do carro ouvindo fez, a Raquel Sherazade. Rapaz, tem cara que deu com a cabeça no volante agora, Hoje tá aqui desesperado. E nós não vamos falar o que o médico fez, tá? Olha aqui, ó. Se tem coisa boa, coisa bacana, coisa boa e bacana é o quê? Ossa Cozinha Consciente, nossa, né? Delícia. Óbvio, né? Podemos levar a Raquel lá. Boa ideia, ótima ideia, tá? Vamos ver se ela gosta. É um restaurante saudável aqui em Criciúma, Raquel. Tem pratos deliciosos, sem glúten, perfeitos para você manter a forma. Deve ter alguma comida que se assemelhe com a comida libanesa, né? Alguma coisinha vai ter. Eles dão um jeito lá. Alguma coisa vai ter, parecido, tá? Parecido, você mantém a forma, tem dieta, low carb, aquele lance todo. Tem pra dieta, pra não dieta, pro que quiser. Tudo, tá bom? Peça pelo iFood ou no Ossa Delivery no 3045 5566, 3045 5566, e a gente já volta com mais histórias aqui da nossa Sherazade. Opa, sou André Freitas, alpinista, triatleta, tô subindo o Everest ano de 2018 e que eu percebi aqui é que é mais fácil subir o Everest do que dar entrevista aqui pro pessoal da Avesso. Mas show de bola. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Freta, Metropolitan Mall, Saint Beer e Unesc. Voltamos, Pitburigo! Não, tu devia voltar de uma maneira mais contador de histórias, entendeu? Estamos no ar, e aí tu pega a atenção do ouvinte. Como é que seria? Tenta fazer, eu não sei, eu acho que ela pode nos ensinar hoje aqui no Avesso, Raquel Sherazade. Raquel, tu assina como atriz? Atriz, contadora de histórias. Hoje se fala muito em storytelling, storyteller, pode ser. Mas eu gosto de falar de storytelagem, que aí já vira uma mistura entre uma coisa e outra. Nós podemos storytelar. Nós estamos em veículo de comunicação. Muito se fala, você falou disso, algumas teorias novas, isso é bacana, que o jornalista, ele não faz mais o lead, né, Pete, como se fazia antigamente. Ele tem que aprender a contar a história de uma maneira mais empolgante, mais verdadeira. Tem um pouco menos engessada, menos engessada, menos não é nem que é objetiva, mas menos dura, né? É que a televisão ainda tem muito disso, né? Do repórter estar ali na frente daquela da postura câmera. tradicional. Exatamente. Isso tem a ver, daquela Raquel, maneira. Esse Acho que cada vez mais tem a ver, porque as pessoas querem sentir o que há de humano em quem fala. E, historicamente, a gente está se aproximando da pessoa comum, da pessoa que tem algo de humano que também é meu. Eu ouço você e eu me reconheço no que você fala. Isso eu não diria uma nova tendência, isso é o caminho natural. Os próprios políticos, né, precisam disso. E para você contar a história ou encantar as pessoas, você tem que ter uma gota de verdade, você tem que ter algo que seja realmente verdadeiro, seja seu e seja único. Se ele for muito unicamente seu, ele se torna humano para todo mundo. É como se você, por exemplo, fosse cavar um poço no seu quintal. Para você encontrar água, você tem que cavar bem fundo. Só que a água que você vai achar lá no fundo, ela não está só no seu quintal. Ela está naquele lençol freático que abastece uma região enorme. Se você mergulhar dentro de você, você vai achar o que é universal, o que é humano e o que pertence a todos nós. E isso é o que a gente está vivendo nesse momento. Algumas pessoas ainda estão com o pé lá para trás, né? Mas tem outras que já estão com o pé lá para frente, procurando aquilo que é humano dentro de cada um de nós e que pode ser
uma verdade, uma mensagem, um algo a mais para todo mundo que está à sua volta. E algo que só tu tens, né? Que ninguém tem igual, né? A gente tem algo que é só nosso, é único, né? Cada um tem algo especialmente único, assim como cada folha de árvore é absolutamente diferente. Elas são iguais, mas não são em detalhe. As pessoas têm algo que todo mundo tem, mas no detalhe existe algo especial. Faz a diferença. Mas quando você fala isso, e vamos trazer para o seu mundo da contação de histórias, por exemplo, nem todo mundo tem esse dom de contar histórias. Todo mundo conta histórias. Mas todo mundo conta. Todo mundo conta histórias. Mas tem gente que não consegue com essa interpretação. Mas aí a gente aprende um pouquinho de técnica. O teatro te ajudou? É isso que você ensina? Sim. Você ensina as pessoas isso? O teatro me ajudou bastante, mas contar histórias talvez seja a única arte que todos nós praticamos desde que a gente nasceu. Porque a gente conta história o tempo todo, né? Quando a gente chega aqui, você estacionou aonde? Estacionei, tá frio, você pegou chuva? Não peguei chuva. Sabe o que eu fiz ontem? A gente faz isso o tempo todo sem parar. Se você colocar um objetivo nisso, e se você começar a observar as reações do seu ouvinte, e você roteirizar o que você quer dizer, e observar como que você vai achar, sabe aquela entrada USB no seu ouvinte, onde você vai plugar uma conexão, você já está aplicando uma técnica, entendeu? Em cima de uma coisa que nós fazemos naturalmente. A diferença entre quem sabe contar histórias e quem não sabe é que quem sabe tem um propósito e vai perseguir esse propósito diante da plateia. Não vai sair dali enquanto você não atingir o seu objetivo. E você sabe qual é? Existe uma técnica de observar a plateia, de saber como é que você vai conduzir, reunir aquela plateia num grupo para eles reagirem de forma coletiva. Então, existem algumas coisas que são diferentes, porque isso é arte, né? É a arte do teatro. O teatro ensina muitas coisas nesse sentido. Essa arte é um pouco diferente do mundo aqui fora, mas dá para aprender muito rápido, porque é muito natural, é muito humano e é muito fácil. Mas quando você chega na TV, você já tinha passado pelo teatro ou o teatro vem depois? Não, eu já tinha feito teatro, já tinha feito interpretação teatral na USP, mas a diferença entre contar histórias e fazer teatro é o seguinte: o ator de uma peça, ele fala com outro ator dentro do palco. E ele finge que tudo que está acontecendo no palco é verdade. O contador de histórias, ele rompe a distância entre palco e plateia, o que nós chamamos de quarta parede, né? Porque no palco você tem o fundo, duas laterais e uma quarta parede imaginária que ficaria do final do palco para a plateia, separando esses dois mundos. Mas, quando você dá uma palestra, você conta uma história, quando você dá uma aula, quando vocês, por exemplo, estão falando com a plateia em casa, vocês estão rompendo essa quarta parede e falando diretamente nos olhos de quem está escutando. Então, a técnica difere um pouco nisso. Em teatro, a gente chama isso de número de plateia, que é uma coisa que apavora muito os atores, porque a plateia não tem texto, então ela responde o que ela quiser. Você fala com a plateia, ela devolve o que ela achar que deve. Existe um certo treino para você conduzir plateia. Mas não é como tocar um instrumento que todo mundo tem que estudar, alguns têm talento, outros não. Não é como pintar um quadro que todo mundo tem que estudar, alguns têm talento, outros não. Ou como você dançar. Contar história todos nós temos. Quando nos interessa, quando nós temos um foco, mesmo que seja instintivamente, a gente faz direito. Qualquer criança de 3 anos que derrubou a árvore de Natal e vai explicar para a mãe que não foi ela, que foi o cachorro, é verdade. Ela aprende instantaneamente, porque ela tem um foco. E ela convence, né? E ela convence, ela tem um foco, ela tem um propósito ali. Entendeu? E aquilo ajusta. Isso é nosso, isso é humano. O que acontece é que durante a nossa vida, desde pequenos, a gente vai para a escola e a educação e tal, vai nos afastando um pouco dessa conexão natural que a gente tem com a gente mesmo. Entende? Então a gente vai falando, eu acho melhor eu fazer assim porque fica melhor. Né? O fulano não vai pensar isso, não vai pensar aquilo. As pessoas têm medo de passar ridículo, porque na escola todo mundo tira sarro da cara da gente quando a gente é moleque. Entendeu? Então a gente tem medo de se expor. E isso vai nos afastando um pouco daquilo que é mais natural, genuíno. Intuitivo, genuíno. Muito boa essa palavra. E
A técnica, ela resgata isso num primeiro momento e no segundo a gente faz uma certa lapidação desse Mas qual que é mais fácil, o teatro ou a palestra? Pra mim, eu não vejo muita diferença, porque eu gosto dos dois. O que o teatro me deu é a possibilidade de mexer com personagens. Na tua palestra você começa um e outro, entendeu? Contar uma história dessa daí? Que é injusto, né? É muito bom você começar... Porque daí você começa a contar a história, acabou, todo mundo vai prestar atenção em ti. É muito bom começar até uma reunião. Com um papo assim? Você pode começar uma reunião, um papo no telefone, um papo no domingo na casa da sua sogra, onde você quiser. Desde que a história esteja afinada com o que você quer falar. Né? Não pode contar uma história sobre uma coisa e você quer passar uma mensagem sobre outra. Se ela estiver afinada com o que você quer transmitir, é excelente, porque as pessoas relaxam diante de uma história, elas se lembram da história, se elas quiserem falar para alguém depois, então elas vão levar isso por muito tempo. É interessante a gente pensar que um encontro, ele não só acontece quando a gente está diante de uma plateia. Ele é bom quando a plateia se lembra da gente muito tempo depois. É verdade. É que nem um filme, né? É que nem um Sabe filme. O filme que tu lembra detalhes? É porque o filme foi bom e te marcou. Então, uma história e uma piada tem a mesma relação? Uma piada é uma história engraçada. Tudo é história, né? Tudo é história. Mas você sabe contar piadas engraçadas ou não? Como é que é? É muito fácil ser engraçado. Me ensina então, vai lá. É só falar a verdade. Então é só falar a verdade. Lascou, não vai dar. Você fala a verdade, as pessoas explodem de rir, porque o nosso treino social é justamente de esconder. E quando alguém fala uma coisa verdadeira, tipo, quando você chega na frente de uma plateia e confessa o que está acontecendo, fala, olha, gente, estou muito nervoso, porque essa é a primeira vez que eu estou falando diante de tanta gente, é uma emoção muito grande para mim, ó. Minhas pernas estão tremendo, vocês estão vendo? Mas vamos lá, me ajuda aqui que a gente vai chegar lá. As pessoas amam isso. E é verdade, elas pode ver quando conta uma verdade, às vezes as pessoas dizem, nossa, mas que autêntico. Não, mas é porque está acontecendo. Eu estou entendendo, estou compreendendo, me sinto assim também. Se eu fosse você, eu também me sentiria desta forma. Te amo, senta no meu colo, vou te ajudar no que eu puder. Por que as pessoas falam, às vezes, de celebridades, né, Raquel? Por exemplo, nossa, ele é super acessível, é uma pessoa totalmente simpática, ele riu com a gente, porque cria uma barreira de tipo, não, aquela pessoa vai ser engessada, vai ser dura, e não, ela tava ali de boa, mas, às vezes, como um ser humano normal, né? Mas, Raquel, às vezes somos nós que criamos essa barreira. Exatamente. Com um artista, você estava na TV, as pessoas criavam barreiras para você. Elas criavam sem saber como você era ou não, isso não acontecia. Olha, quando a gente começou na TV Cultura, ninguém assistia a gente, não tinha antena, não tinha medição de bola. Isso é ser sincero pra ser engraçado, é isso? Então... Raquel, não tinha selfie, né, Raquel? Aquela época não tinha selfie. A TV Cultura não pegava em lugar nenhum, gente. Eu me lembro. E no suplemento de domingo, só se falava na Xuxa, na Xuxa, na Xuxa, na Xuxa. Então, assim, demorou. Quando a antena da TV Cultura começou a pegar, e veio o Castelo Rá-Tim-Bum e tal, eles começaram a notar. Isso tudo foi feito com resto de verba. E ele só ficou porque a gente se divertia, não custava nada. A minha roupa foi feita com cortina. Eu me lembro que era realmente simples o cenário, era bem simples. Chroma key, que é aquela parte verde, o azul que ficava atrás, entendeu? Eu lembro. E o tapete era feito com uma tecnologia da NASA, era um fio de nylon em cada ponta, com um contra-regra em cada ponta, segurando o fio de nylon balançando. Chegou a transitar nos bastidores de Confissões de Adolescente, não? Porque sim, na verdade, era a TV Cultura, nessa época... Não, Confissões era uma produção à parte. Confissões eu achava genial, genial. Eu achava aquilo. Era 94 Nossa, aquilo. eu achava maravilhoso. Almoçar na TV Cultura nessa época era muito divertido, porque na hora do almoço você pegava no bandejão a Morgana, né, a Sherazade, o Gordo, os peixinhos, e todo mundo lá bater. Só com meia roupa, porque você não pode desmontar a roupa inteira para não ter que refazer tudo de novo, mas você não pode manchar o figurino. Vocês então gravavam muito durante o dia? Como é que é, né? Eu não gravava. Eu gravava uma vez por mês e gravava os 4 programas. Porque, gente, não passava todo dia. Quando a gente começou, passava no sábado e reprisava no domingo. Só muito tempo, só 3 ou 4 anos mais tarde, que começou a passar todos os dias. Mas eu gravava um dia por mês. Eu gravava os 4 programas. Agora, o pessoal do Rá-Tim-Bum trabalhava muito. Até pela complexidade. Era muito complexo. O programa, claro, tinha vários núcleos, vários cenários, enfim. A musiquinha do Ratinho eu canto até hoje.
Lava uma orelhinha aqui, uma coçadinha ali. Eu canto meus sobrinhos essa música. Essa música é maravilhoso isso aí. Nossa, minha filha, quando eu comecei a gravar, ela tinha 1 mês, né? Quando eu comecei a gravar o X-Studio, ela cresceu com essa turma. E aí eu levava ela para passear, assim, no cenário, no set. Pra ela era todo dia, assim. Não, ela era uma criança que não chorava, porque tinha mãe que contava histórias. Era mais fácil ser uma filha, Raquel. Ela é um problema até hoje, porque se contar a história, ela não dorme. Ela não quer. Não dorme. Ela quer mais. Ela quer ouvir outra história. Mas só uma coisa, as 1001 noites realmente são 1001 histórias? Não. Ou não é o livro das 1001 noites não é nem um livro e nem tem 1001 noites. Porque é uma coletânea de histórias locais da época. Isso tem 10 séculos, né? Mais ou menos pelo ano 1000, 1100. E cada ramo, o ramo egípcio, o ramo sírio e tal, tem uma compilação diferente. Feito por um copista que ninguém sabe quem é. E são várias versões. Começou com as 100 noites. E depois isso foi aumentando até virar 1001 noites. Ninguém sabe por quê. E ninguém sabe quem copiou, ninguém sabe de onde vieram essas histórias. Ninguém sabe se 1001 é cabalístico ou não, quer dizer... 1001, 1000 é muito. 1001 é tudo e mais um pouco, entendeu? Porque o 1001 é o 1000 e mais 1, ou seja, é o ciclo que se completa. Poxa. Porque quando ela tem 3 filhos e o sultão volta a ser um sultão... uma pessoa razoável, né? Na verdade, ela cresce, ela se casa com ele virgem e ela se torna uma mulher. E ele, que era um homem destemperado, ele ganha essa temperança, essa ponderação. Então, é a transformação que se dá por um período e mais um dia, que é quando você completa. Na verdade, os árabes, os indianos, eles têm uma crença, é uma coisa natural, de que se você contar histórias todos os dias, na mesma hora, durante 3 anos, você consegue transformar o espírito e a personalidade de uma pessoa. A mesma história, não? Não, várias histórias. Qualquer história no mesmo horário, todo dia. No mesmo horário, você dá a mesma quantidade como se fosse um remédio homeopático, sabe? Todos os dias você faz esse processo, depois de 3 anos ela se transforma. Então 1001 tem esse significado de passar por um longo período e mais um dia, que aí você fecha o ciclo, entendeu? Tá, isso fala em ciclo, você estava falando antes de eu te cortar esse mal educado, né, da gente ir pro intervalo. Pode cortar, meu de tantos prêmios que você ganhou no teatro. Sim. Que a gente foi e não voltou. 11 vezes melhor atriz. Pois é, como não, é que não foi é 11 isso? vezes melhor atriz, porque eu ganhei melhor atriz na PCA, a PTESP e Coca-Cola FENSA. Os outros são de melhor espetáculo, são de melhor iluminação, melhor trilha sonora, melhor sonoplastia. A gente ganhou na montagem, melhor produção também, mas foi 2 APCAs, 3 Coca-Cola FENSA, 5 APTESP e 1 Mambembe. Só isso? Só isso. E, aí, e eu montei um espetáculo chamado Sherazade, onde eu contava essa história do sultão aos poucos, mas as histórias não podiam ser das 1001 noites, que não são próprias para crianças, era um espetáculo infantil. Então, a gente fez uma sequência de... o mundo surgindo a partir dos 4 elementos, né? Fogo, ar, terra e água. E quando surge a Terra, o planeta, surgem os bichos, o ser humano no meio e os ciclos de passagem até a última história, que era de morte e transcendência. Isso chamou muita atenção na época, porque eu contei uma história de morte para crianças e de transcendência. E a última cena era justamente da árvore que tem os frutos que caem, apodrecem e renascem. Muitas crianças que haviam perdido pais, mães, parentes, irmãos, iam assistir a peça sistematicamente. Isso chamou muita atenção de toda a mídia. E hoje em dia já é uma coisa mais natural você falar de temas... A verdade, gente, é verdade para a criança, para ajudá-la a superar, enfim. Eu nunca tratei criança como criança, né? Como criancinha, no diminutivo, nem falando assim, vozinhas fininhas. Eu sempre tratei como é um ser humano, como todos nós. A única diferença entre o adulto e a criança é que a criança precisa
de uma ação. Você tem que contar uma história que tem ação para ela compreender. Um adulto, ele pode entender uma história mais intelectual. Por exemplo, essa história que eu contei da minha bisavó, ela se passa num ambiente intelectual. Porque é uma sacada, é uma fala que ela tem que vai derrubar o oponente, que no caso é o marido. Uma criança não tem condições de entender isso na plenitude. Ela precisa ver alguém derrubar alguém para entender que um ganhou do outro. É a única diferença. De resto, criança entende e muito bem qualquer assunto que você trouxer para ela. De maneira adulta. O Max mandou aqui, ó. Parece de maneira humana. Né? Parece certo. A voz dos disquinhos de histórias infantis. Tinha os disquinhos coloridos. Coloridos, cara. Rosinha, verde, azul. Ah, não era você que falava? Não, porque eu era criança nessa época, tá? Não, mas... Max te entregou. Você era velho. Você tá mais velho, hein? Olha aqui, vamos pro intervalo, vai. Tem que ir pro intervalo. Dá pra contar uma história de 1 minuto? Vai pro intervalo? De 1 minutinho. Bem curtinha pra ir pro intervalo. Bem curtinha. Vai, conta uma assim, vai. Mas não acaba, por favor. Pro cara bater o carro. O cara bater o carro de nervoso. Segurar. Então, tinha um dia um guru falou pros discípulos que Deus está em todas as coisas. Deus está em você, Deus está nas pessoas à sua volta, nos animais. E aí o discípulo foi com o guru um dia até o mercado para fazer compras, e ele viu um cara sentado em cima do elefante falando assim: sai da frente, esse elefante tá louco, sai da frente. E ele pensou: Deus está em mim, Deus está no elefante, como poderia Deus ferir Deus? E ele ficou no meio do mercado reverenciando o elefante, e o cara em cima falando: sai da frente, esse elefante tá louco. Aí não teve dúvida, o elefante pegou o discípulo e pode ir pro intervalo. Fala galera, aqui é Joster, mestre parrilheiro. De todos os cortes que eu já grelhei, os mais nobres estão aqui no Do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Freta, Metropolitan Mall, Saint Beer e Unesc. Voltamos, Pitbull Gondi. Ai, voltamos para nos despedir dela. Não vai dar tempo, mas não, que pena. Hoje, presença ilustre de Raquel Sherazade. Já tô falando até assim. Mas quero aprender a contar histórias e sei que ela comanda laboratórios de expressão e ela pode nos ensinar a mandar o ponte. Que trabalho é esse, Raquel? Então, eu vim para Criciúma a convite da Lúcia Búrigo. Vocês são bem parecidas, né? Vocês falam assim de uma maneira muito ela gostosa. Foi minha aluna, sabia? Ai, tá explicado o segredo. Mas ela já chegou lá pronta. Eu chegou não sei o que ela foi fazer na minha aula, que ela é maravilhosa. E ela tem a Bossa Experiências Criativas aqui em Criciúma e me fez esse convite delicioso, maravilhoso. Eu tô muito feliz que a gente tá dando o curso lá na SIC. Hoje e amanhã, das 9 às 18, onde eu vou ensinar muitas coisas para as pessoas, como se dirige à plateia, onde que está o gancho que faz com que você consiga encantar essa plateia, a técnica, o storytelling e tudo que você precisa para se conectar com uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 600 pessoas, para o que você precisar nesse quesito comunicação com os outros. É a mesma técnica? É prender 3 pessoas ou 600, Raquel? É a mesma técnica. Mesma coisa? Não muda nada? Coisa. Muda só que quando você está tratando com uma plateia, o seu gesto tem que ser maior, o seu olhar tem que ser maior, mas você tem que transformar a plateia num corpo coletivo. Olha uma dica, uma plateia não é uma soma de indivíduos, uma plateia é um corpo coletivo. Você nunca viu alguém rindo assim, quando alguém fala alguma coisa, a plateia explode, né? É igual aplauso, né? É igual aplauso. Mas tem muita gente ali que não... coletivamente. Tem muita gente ali que não sabe nem o que aconteceu, que ri pelos outros. Como? Eu não entendi. Por exemplo, tem muita gente em espetáculos de comédia, quando você fala... Aqui, só ri depois. É das conexões mentais. Tem gente que não compreende a piada. Você olha na cara... Só depois. E não, a pessoa ri junto pra dizer, não, eu tô rindo. Mas a plateia, ela tem um comportamento intuitivo. A plateia não se comporta como a gente acha. Porque eles perdem esse raciocínio
informal, racional. As pessoas passam a responder coletivamente, porque é gostoso estar em grupo. E é muito fácil você estimular, desde que você saiba que botãozinho que você tem que apertar, entendeu? Mas você já cometeu muitos erros de tentar estimular e não conseguir? Eu só sei do que eu tô falando hoje porque eu errei muito, mano. Muito mesmo. Mas eu também nunca tive medo de ir lá tentar. Então eu fui lá tentar. Eu fiz todos os erros para que vocês, meus alunos, não precisem fazer hoje. Fazer? Não é? Mas errar isso faz parte. Isso é um presente, né, pra faz gente. Parte. Errar faz parte. Muito obrigada. E o que é mais difícil de ensinar para as pessoas nesse contexto de se comunicar? O que elas demoram mais para aprender? Elas compreenderem que no palco, e o palco é onde você está, tá? Não precisa ser o palco tradicional de teatro. Isso aqui, o nosso microfone é o palco, é isso? O microfone não, a cadeira onde você está sentado. O seu espaço físico é o seu palco. Que as regras, as leis do palco são diferentes da vida em sociedade. Então, por exemplo, as pessoas acham que quando você vai falar alguma coisa, você só será belo se você for uma modelo. Não, as pessoas se tornam belas no palco quando elas estão alinhadas e falando uma verdade profunda delas, eu não tenho outra palavra, desculpa, com muito tesão, com muita vontade, com muita alegria, isso que você falou, de uma maneira genuína. Instantaneamente elas se tornam belas. Elas adquirem o que a gente chama de beleza cênica, que faz o olho do espectador colar na pessoa. A gente acompanha ela. A gente quer saber que horas que ela volta, sabe? Eu ainda acho que isso é um dom, tá, Raquel? Mas ok, se dá de aprender, a gente pode tentar, né, mano? Não é dom, não tem esse negócio de carisma. Quando você se alinha, a mágica acontece instantaneamente. Eu não falei que a coisa mais difícil é fazer as pessoas acreditarem? Qualquer um, Raquel, é possível fazer isso dessa maneira como você faz? Só que você só vai conseguir fazer do seu jeito, não do meu. Nem do jeito do Mano. Não dá de querer imitar, né? Não existe Adoro imitar a pessoa, vou imitá-la, não. Não, você pode copiar para aprender, mas depois que você aprendeu, você tem que fazer o seu. E o seu jeito é único, entendeu? Raquel, as pessoas que não foram no teu curso em Criciúma, né, elas te acham como? Como é que acha a Raquel? Liga aí pra Bossa Experiências Criativas. É fácil, daí Davi Carreira, dá um oi pra gente. Boa tarde, pessoal. Ele tá aqui quietinho, né? Davi tá só ouvindo, né, cara? Trouxe a estrela pra cidade. Então, mano, tem o site da Bossa, tem bossa.com, ou Bossa Experiências Criativas em qualquer rede social, a gente tá lá. A gente quer trazer a Raquel de novo para cá, isso é só uma segunda turma, né? Um primeiro start, a gente quer trazer novas turmas, trazer em company também, porque não, às vezes a empresa capacitar seus executivos. Então assim, a galera que tiver interesse, entre em contato com a gente. Raquel, muda um executivo capacitado, porque, por exemplo, assim, eu tenho uma teoria que os advogados, eles fazem teatro na faculdade, acho que eles têm uma cadeira. Se não fazem, deveriam fazer. Deveriam fazer, né? Mas muda um executivo que sabe como se comunicar. Ele evolui muito fazendo um curso de expressão. Você sabe que ninguém compra um projeto. As pessoas compram quem está vendendo o projeto. Isso é a maior verdade do mundo, né? Então, para você liderar, você tem que ser gostado e respeitado de uma maneira natural. Isso não se impõe. Você tem que permitir que as pessoas se abram para você. Você não tem que forçar a sua entrada. Você tem que permitir que elas se disponibilizem para você. E aí você tem um grupo de trabalho, aí você tem uma equipe, enfim, que é uma coisa, é mais atual isso, é mais moderno e dá mais resultado em muito menos tempo. Foi um prazer conhecê-la. Gostou? Ao final da história. Você vai contar? Vou ter que contar, né? Então conta, vai. Aí o elefante pegou o discípulo e girou no ar e tacou no chão, deixou ele todo estabecado lá no chão, sangrando, arrebentado. E aí então o discípulo falou pro guru, mas você falou para mim que Deus estava em mim, que Deus estava no elefante. Olha o que Deus fez comigo. E então o guru olhou para ele e falou: sim, Deus está em você, meu filho. Deus está no elefante, assim como Deus está no condutor do elefante que falou: sai da frente. Por que você não saiu? E você não ouviu. Fechou a pitoca? Bom demais, Raquel Sherazade, hoje aqui no programa do Avesso. Vamos encenar? Vamos. Fazer uma peça. E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e as meninas super poderosas, a Pitty e o Mano. Até a próxima, pessoal.